Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo aí, mas estamos aí para mais um dia, mais uma troca de ideia. Se você está chegando aqui agora, a gente sempre está trocando uma ideia sobre assuntos do nosso cotidiano, mesclado com um pouco de experiências que eu vivo no meu dia a dia e que serviram para mim na minha evolução e servem para mim a cada dia na minha evolução como vida como pessoa, como marido, como pai, como profissional. E o intuito é te ajudar, o intuito é me ajudar, o intuito é que alguém um dia possa ver esse tipo de conteúdo, de vídeo, e possa também ter a vida transformada, ter a vida mudada. Então, se um dia esses vídeos alcançarem a vida de uma pessoa e essa pessoa mudar a trajetória de vida dela, mudar o curso de vida dela para melhor, então o projeto já foi concluído. Beleza? Então, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pelo horário que você vai estar vendo esse vídeo. Curte, compartilha, comenta, se inscreve, dá essa moral para nós. Beleza? Então a troca de ideia hoje é sobre mentiras. E basicamente é sobre você não mentir para você mesmo. Apenas não minta para você. Cara, eu tô lendo um livro e esse livro ele fala sobre o cara ele é um psicólogo, né? Então ele fala sobre algumas regras que ele percebeu da vida, sabe? Então ele separou na cabeça dele ali 12 regras que na cabeça dele são situações que às vezes as pessoas devem cumprir e outras as pessoas não devem cumprir, né? E uma delas é você não mentir para você mesmo. E eu fiquei analisando sobre isso e eu já gravei um vídeo aqui falando sobre se comprometer consigo mesmo, né? Mas o fator você não mentir para você mesmo é algo de extrema importância quanto, né? Você fica pensando que a mentira, ela é o mal do mundo, né? Na verdade, as maiores tragédias começaram com mentiras. Então, acerca da fé, biblicamente falando, né? Quando Deus chegou para falar com Adão e Eva, na verdade, antes disso, a serpente induziu Eva a comer de um fruto que não poderia, com uma mentira, ou um sofisma, né, por assim dizer, meia-verdade, uma meia-verdade, né? Mas não deixa de ser uma mentira, dizendo que se ela comesse, como se Deus tivesse falado aquilo como uma mentira e querendo esconder algo deles, que se eles comessem, eles seriam igual a Deus, conhecedores do bem e do mal, né? E não foi isso que Deus falou. E então, a partir disso, as coisas começam dali. Quando, logo depois, Caim ele mata Abel e Deus pergunta a ele aonde que ele está, onde que estava o seu irmão, para Caim. Caim fala, poxa, mas eu sou o guardador do meu irmão, sei lá. Em outras palavras, não sei onde é que ele está não, mas ele sabia, ou seja, ele mentiu. Davi, que foi um grande rei de Israel, tentou sustentar uma mentira, porque ele ficou com uma mulher, né? De alguma forma ele obrigou com que essa mulher ficasse com ele. Essa mulher ficou grávida, ele tentou matar o marido da mulher, conseguiu e tentou de alguma forma fazer com que isso tudo fosse normal, né? E na verdade não foi. Então, e tem toda uma questão do arrependimento sobre isso.
Agora, quando se trata, e a gente sabe que Jesus também, só para contextualizar essa questão, né, da mentira, que é conhecida de todos, Jesus fala quem é o pai da mentira, né? Então, só nisso a gente já tem situações bem concretas para que a gente não possa mentir. E aí você pega e você fala assim, tá, Thiago, beleza, você nunca mentiu então? Não, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que a mentira, ela existe. E ela causa um mal muito grande na vida do ser humano e na vida das pessoas que estão ao seu redor. E agora, quando a gente fala sobre mentir para nós mesmos, é algo de suma importância também, porque muitas vezes a gente deixa de reconhecer as nossas falhas e as nossas dificuldades por não ser verdadeiro conosco mesmo. Então, muitas vezes a gente se compromete em fazer algumas coisas, em querer pôr alguns projetos que a gente tem em mente em prática, porém, quando é para serem executados, a gente não faz. E aí a gente acaba, de alguma forma, deixando de lado, né? Então, a gente pode dizer que é uma indisciplina, a gente pode dizer que é uma inconstância, a gente pode dizer que é preguiça, a gente pode dizer que inventar algumas desculpas, mas na real a gente só está mentindo para nós mesmos. A gente não está sendo verdadeiro conosco em dizer que a gente não quer fazer aquilo, que a gente não consegue fazer aquilo, que a gente não é capaz de fazer aquilo. Entenda bem, não é o fato de você dizer que você não é capaz de fazer aquilo que você não possa fazer. Mas quando você diz assim, caraca, eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui não, cara. Mas eu vou tentar. Ou seja, é diferente. Você reconhece a sua incapacidade para tal situações, porém você também entende que tudo aquilo não é impossível. Talvez você é incapaz porque você não saiba como fazer. Mas alguém vai lá e te ensina, e aí você vai lá e pratica. Então muitas vezes é assim que acontece, cara. É igual aquele lance que às vezes a gente fala assim, puxa, vamos supor, isso acontece assim, muito eu penso quando é uma questão, tudo isso como é que se fala? Tudo isso é relevante quando há uma situação de um esforço que você tem que tomar em diversas áreas da sua vida, que um esforço que você tem que fazer em diversas áreas da sua vida. Não simplesmente no fato de você se comprometer com você mesmo, que você, por exemplo, vai acordar de manhã. E aí você vai acordar cedo por algum motivo, porque você quer que seu dia renda mais, para dar tempo de fazer mais coisas, e simplesmente você não consegue. E aí você fala assim, caramba, cara, pô, eu não consegui. Não, mas tá bom, isso aí faz parte, é assim mesmo, não tem problema não. Depois a gente faz de novo. Ou seja, você não está sendo verdadeiro com você está mentindo para você mesmo. Então você já botou uma situação de que é assim mesmo, entendeu? Então você não falou para você mesmo, falar, pô, cara, não é possível, cara, que eu não consigo me comprometer comigo mesmo de um simples fato de acordar cedo, cara. Tipo, sabe, você não se confronta. Então, mas quando é com os outros, você fala, cara, você tem que conseguir, mas você mesmo não está buscando isso. Ou um fato de uma pessoa que só chega atrasada no trabalho, por exemplo. E aí fala que são N motivos, mas na verdade não tem. A pessoa, ela só não tem o comprometimento de chegar cedo. Ou seja, e também essa pessoa tem uma aversão a chegar cedo. Só que ela não fala isso para ela mesma e ela não entende o quanto aquilo é ruim para ela. Ela já se acostumou com aquela questão de ser daquela forma. Entendeu? Mas que as pessoas que vêm não se agradam com aquilo. As pessoas que trabalham com ela também, putz, não gostam. Entendeu? Então, assim, é um cara legal e tal, mas sempre nessa questão deixa a desejar. Mas às vezes uma simples atitude
uma simples atitude vira uma virada de chave na vida dessa pessoa, para que ela possa progredir. Isso pode se dar em diversas questões. No relacionamento, na vida pessoal, quando uma pessoa tem um vício, quer largar e não consegue, muitas vezes é porque ela não é sincera com ela mesma e ela não consegue perceber o quanto aquilo está destruindo ela. No relacionamento, quando há a questão dos cônjuges, né? E por algum motivo começa as questões da mentira. Então, isso são situações que não vai levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, só vai levar à perda. Porque a mentira, ela, aos poucos, ela vai te consumindo. E o fator de você falar muitas vezes, tantas vezes essa mentira, você já condicionou o seu cérebro a reconhecer que essa mentira se virou uma verdade para você. Virou uma certeza. Então você acaba acreditando nas suas próprias mentiras. Certa vez, conversando com um amigo, até da igreja mesmo, a gente trocando uma ideia, e aí ele falou assim, pô, cara, eu tenho uma dificuldade grande. É mesmo, cara? E a gente conversando sobre a dificuldade, né? E aí ele falou, pô, cara, a minha dificuldade, só um momento, galera. A minha dificuldade é a mentira. Então, o cara foi sincero, pô. Mas você entende que até para a pessoa chegar nesse questionamento e nesse nível de entender que aquilo ali é que está atrapalhando ela, essa pessoa, ele já foi verdadeiro com ele, cara. Sacou? Ele já foi verdadeiro com ele. Por quê? Porque ele chegou e diagnosticou isso na vida dele. E ele foi muito corajoso para poder falar isso. Porque se você chega para mim, por exemplo, se eu chego para você e falo, pô, a minha dificuldade é ser mentiroso e eu sou seu amigo, pô, bicho, provavelmente você vai ficar com o pé atrás comigo sobre algumas coisas que eu posso te contar ou sobre algumas coisas que você pode me contar também. Sacou? Porque uma pessoa que mente, ela não é confiável, né? Isso é um fato. Logicamente, isso eu falo de uma pessoa que a todo momento procura estar sempre mentindo. Sabe? Não aqueles fatores, aquelas pessoas de um nível hard lá em cima mesmo, aquelas que, pô, quando você é criança ou mulher que vem, conta um montão de vantagem. Não estou dizendo desse jeito. Isso aí já é algo, parece até meio doentio, né? Mas eu digo da pessoa que você pergunta pra esse cara sempre assim, pô, cara, e como é que tá? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, cara. Pô, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E às vezes você é o cara que é íntimo desse cara, e o cara tá sempre falando, pô, tá tudo bem, vai tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não precisa e tal. Então o cara nunca é sincero. Então o cara nunca é verdadeiro com seus sentimentos. Ou seja, ele mente para si mesmo. Entendeu? Isso são diversas questões, cara. Eu acho que você ser sincero e verdadeiro, usar de verdade consigo mesmo, ele acaba te impulsionando para diversas questões na vida. Eu vou falar de um fator de experiência pessoal minha. Quando eu comecei a fazer o jiu-jitsu e eu passando da faixa branca, chegando na faixa azul, né? Foi muito difícil porque acho que para todo mundo esse período é complicado, o início da faixa azul, porque na sua cabeça, hoje eu já sou faixa roxa, né? Mas na sua cabeça você já está apto para aquela faixa, mas na verdade não está. Isso são em todas. Mas quando você chega na faixa roxa, por exemplo, você já tem uma bagagem da azul, você treinando constantemente. Então, aquilo já te dá um norte.
Mas da branca para azul não, pô. Da branca para azul você tá meio cru. Não tá totalmente leigo, mas tá meio leigo ainda, né? Então é um pouco frustrante. Bom, pelo menos para mim foi, tá? E eu pensei muito em parar. Pensei muito em desistir, né? Porém, eu tive uma conversa comigo mesmo. E eu fui sincero comigo mesmo. Porque eu era um cara que começava muito bem as coisas. Eu acho que alguém vai se identificar com isso. Eu começava muito bem, mas eu não concluía. Ou eu não dava continuidade, porque às vezes a conclusão leva a vida toda de alguma situação, pode ser que leve a vida toda. Mas eu não continuava, entendeu? Quando jovem, por exemplo, eu começava a estudar no ensino médio, né? E do jovem não, mas não tô velho não, mas mais jovem, tá? Por assim dizer. E eu parava sempre nas férias no meio do ano, então estava sempre trocando de colégio. No ensino médio eu começava a estudar, chegou a férias de junho, e aí eu parava. E aí para não voltar para aquele colégio, né, para não parecer que, pô, aí não fazia uma rematrícula, porque estava matriculado, mas era repetente, eu ia para outro colégio. Sempre ficava nessa, né? Às vezes um serviço, porque aquele serviço tá bom, mas tem outro que tá aí pagando muito melhor. Passava de galho em galho, depois ia para outro, depois ia para outro. Então nunca tinha algo sólido, constante, firme. Não que você não possa trocar de ambiente porque aquilo tá ruim para você, não é isso, tá? Mas é se manter constante em uma situação. Então no jiu-jitsu não foi diferente. Então quando eu tive essa conversa comigo mesmo, eu falei, pô, cara, eu ouço de todo mundo que é só não desistir. Por isso o lema do seja bom e não desistir. Então eu não posso desistir, pô. Se eu desistir agora vai ser como se tudo fosse normal na minha vida, porque eu sempre paro e eu nunca tive nada de assim, talvez a situação mais concreta na minha vida de dar continuidade foi meu casamento, por assim dizer, né? E depois, primeiramente, na verdade, a minha fé, né? Depois, no caso, primeiro Jesus, depois meu casamento, depois a escola, que eu consegui terminar pelo menos o ensino médio, vou fazer uma faculdade, e agora o jiu-jitsu, né? Trabalho também, lógico, poxa, mas a gente está falando de algo que também ali para você requer de você um esforço. Você ficar num serviço por um bom tempo, ou talvez por um tempo até você não querer estar mais ali, é algo que talvez demande de você esforço, mas não um esforço talvez tanto emocional, mas às vezes um esforço físico, né? Porque às vezes se aquilo exige de você um esforço emocional a ponto de você abrir mão dos seus princípios, e aí é complicado. Como qualquer outra coisa. Mas um relacionamento, por exemplo, uma fé, ela te faz você abrir mão das suas vontades. É diferente. Enfim, então, dentro disso, o jiu-jitsu me ensinou muito sobre isso. Então, eu comecei a tentar ser verdadeiro comigo, porque eu ouvia que era bom, você não teria que desistir, era só você não desistir e você suportar o processo. Cara, isso foi libertador para mim, bicho. Porque eu falei, cara, vamos ver onde é que isso vai dar. E eu tenho uma caminhada muito longa ainda para acontecer. Não sou um jovem de 20 anos, mas eu vou me condicionando dentro das minhas limitações e vamos embora. Então hoje eu estou na faixa roxa, eu tenho um projeto de chegar até a marrom e de alcançar minha faixa preta. E de um dia continuar usufruindo do jiu-jitsu para a minha vida e para a vida do próximo também. Viver do jiu-jitsu, né? Enfim, então aquele processo foi muito bom para mim, porque me ensinou muito e me mostrou, e hoje eu entendo que o quão importante é a gente ser verdadeiro com a gente. O que isso significa? É você entender, para a gente terminar, o não mentir para você é você entender quais são as suas limitações, quais são as suas falhas.
sabe? E aonde você tem facilidade para errar, pois aquilo pode interromper o seu processo de evolução. Então você mapeia isso na sua vida. O contraponto é você fazer aquilo que você tem mais facilidade e que no seu interior você passou a gostar de fazer aquilo. Ou seja, você não gosta de acordar cedo, mas você gosta de estudar. E você entende que você precisa talvez acordar um pouco mais cedo para poder estudar. Então a sua dificuldade é acordar. Porém, você tem facilidade de estudar. Então você precisa só abrir mão um pouco da sua vontade de talvez dormir um pouco mais, porque senão o seu tempo fica muito limitado. Então você vai lá, abre um período, mas você entende o seguinte: eu preciso fazer isso, eu sei que eu não consigo, cara. Pô, eu não consigo, para mim é muito difícil. Ou seja, você está sendo verdadeiro com você. Mas você vai tentar fazer aquilo. E aí o processo vai te mostrar o quanto aquilo é beneficente para você, o quanto aquilo é benefício para você e o quanto você precisa daquilo. E você começa a gostar daquele processo. Mas tudo partiu de um ponto que você está sendo verdadeiro com você. E talvez alguém ao seu redor vai se beneficiar por isso. Então, galera, a nossa troca de ideia hoje foi sobre isso. Procure ser verdadeiro com você mesmo, identifique as suas falhas, tá? E tente e dê um passo de cada vez. Um passo de cada vez, né? Isso para diversos fatores da sua vida, beleza? Então, se você não começou aquele projeto que você queria começar, comece. Se você está com aquelas metas somente no papel e você não colocou nenhuma delas em prática, comece a pôr. Veja direitinho aonde você está errando. Procura ver aonde você está mentindo para você mesmo, que você talvez não queira fazer aquilo. Fale para você, cara, eu não quero fazer isso, mas eu preciso fazer isso, eu necessito fazer isso. E siga em frente, tá? Então, tenha coragem de ser verdadeiro com você mesmo, beleza? Porque só quem vai se beneficiar das suas verdades é você e aqueles que estão ao seu redor. Beleza, galera? Muito obrigado aí por me ouvirem. Um forte abraço para todos. Não esqueçam de compartilhar, comentar também um feedback aí, vai, pô, maravilhoso. Curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal se isso foi um papo produtivo para você e talvez será também para alguma outra pessoa. Beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Ossa!